noite, meus amados. Que coisa boa poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor com vocês. E hoje em especial falando um pouco sobre a grata e importantíssima tarefa de criar filhos para o Senhor. E meus irmãos, essa tarefa é de fundamental importância, sobretudo porque o Senhor cobrará de nós como pais o resultado final, né? Eu tenho ouvido falar muito que não é muito mais importante como começa, mas como termina. Então nós estamos numa caminhada, estamos num processo. Esse processo é de chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês a respeito dessa bênção que é criar filhos. Criar filhos para o Senhor. E eu queria dizer para vocês que, como pais, nós devemos ter a consciência de que quando os filhos nascem, nossas vidas elas se transformam. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas depois quando vêm os nossos filhos, né? Vem com eles a responsabilidade de formá-los, a responsabilidade sobre a vida deles e a certeza de que daquele momento em diante nós temos uma responsabilidade para com Deus. Nossa primeira responsabilidade, amados, não é com a família, mas é para com Deus. Então eu queria fazer algumas abordagens aqui e dizer que tem um texto assim que é marcante para mim. Esse texto está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e o Senhor ele nos dá instruções claras a respeito da criação dos nossos filhos. Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E esse texto, amados, ele ressalta a responsabilidade que cada um de nós como pais temos no que diz respeito à vida dos nossos filhos. Lembremos-nos que tudo quanto estivermos fazendo em nossas vidas diárias, estaremos ensinando aos nossos filhos como fazerem ou como não fazerem. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Se a vida, a nossa vida para ele, de exemplo, é uma vida de rebelião, de desfazer das autoridades, de desobediência, de murmuração, de tudo isso que nós estamos praticando no nosso dia a dia vai ser aquilo que os nossos filhos vão absorver dos nossos ensinamentos para poderem praticar nas suas vidas diárias. E aqui vem uma pergunta: o que é que você, meu amado, está fazendo com seu filho? Como você está se comportando com ele ou ela? E eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho a respeito desses textos aqui, e tem algumas coisas que eu gostaria de ler com vocês, tá? E eu tenho pedido muito ao Senhor que sempre busque nos dar instrução e orientação, sempre nos ensine de como compartilhar esse tema com os pais, porque eu sei que é de fundamental importância para o bom desenvolvimento da igreja. Não é? Nossos filhos não são a igreja do futuro. Nós temos primeiro que levar nossos filhos a amarem ao Senhor, levar nossos filhos a se converterem com exemplo, testemunho, com vida, com palavra de Deus e tudo, para que eles possam então um dia, com a graça do Senhor, serem convertidos ao Senhor, o Espírito Santo
leve eles ao arrependimento, né, que o convençam do pecado, da justiça e do juízo, e eles possam então ser enxertados em Cristo pelo batismo. Mas vamos ver o que é que Paulo fala em 2 Coríntios 10, de 4 a 6, e depois a instrução que Paulo dá também em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Então, primeiro texto aqui, 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Porque as armas das nossas milícias, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E Paulo segue ensinando a Timóteo em 2 Timóteo 2, 24 a 26, dizendo: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. Essas duas palavras aqui que nós lemos, amados, ela nos confronta diretamente, porque essa é uma responsabilidade nossa. Trazer isso aqui para a realidade espiritual e diária e do cotidiano dos nossos filhos é uma responsabilidade nossa. A gente tem que saber que nós estamos lutando não com armas humanas. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas, para anular sofismas e para anular toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Hoje, os jovens estão dados à rebelião. O mundo tem ensinado a rebelião aos nossos filhos. E nós temos que combater o mundo dentro das nossas casas. E nós não podemos ser transmissores do ensino do mundo dentro da nossa casa, mas temos que ser transmissores do ensino de Deus, da palavra de Deus, a palavra que transforma e que dá vida. Ora, Provérbios 22, 6 fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu quero dizer para você que a responsabilidade de ensinar a criança o caminho que deve andar é tua. É minha também. Eu agora já estou em outro nível. Meus filhos estão casados, eu já tenho agora netos. Todos os meus 3 filhos são casados, né? E eu já tenho 3 netinhos. Então, assim, eu quero poder também ensinar a meus netos. Eu quero poder ensinar também aos meus netos com o meu exemplo. Assim como eu busquei, com muitas falhas, não sou perfeito, ser exemplo para os meus filhos ao longo da vida deles, de criança, de adolescência, de juventude, né? Assim eu quero poder, de alguma forma, influenciar também a vida dos meus netos a amarem ao Senhor e a buscarem ao Senhor de todo o seu coração. Então, assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Eu quero te dizer, meu irmão, que você é responsável por ensinar o teu filho, a tua filha, o caminho que deve andar. O grande problema dos filhos não são eles mesmos, são os pais. Se temos pais comprometidos com o Senhor, comprometidos com a sua vontade, comprometidos com o seu mandamento, vamos ter pais que vão levar seus filhos a amarem ao Senhor, fazerem aquilo que está lá em Deuteronômio, né? E andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, estarão prontos sempre a ensinar o padrão de Cristo, o exemplo de Cristo, o modelo de Cristo. Nós temos que entender, amados, que os filhos, eles não são nossos. Nossos filhos são do Senhor. O Senhor apenas nos confiou nossos filhos.
E em Provérbios 22, 6 e 2 Timóteo 3, 14 e 15, nós vemos o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E Timóteo fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, vocês têm ensinado os seus filhos desde a infância a permanecerem nas sagradas letras, a permanecerem naquilo que o Senhor almeja para eles e que o Senhor tem para eles, para que eles possam alcançar aquilo que está no coração de Deus? Você é responsável por isso, amado. Seu filho vai poder dizer: eu sei de quem aprendi? Como Paulo faz referência em 2 Timóteo 3, 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Seus filhos podem olhar para você e dizer assim: eu aprendi do meu pai. E Paulo está instruindo a Timóteo a respeito de algo que ele aprendeu desde pequenino. E quem ensinou Timóteo? Com quem ele aprendeu? Com seus pais. Assim foi com a vida de Timóteo. E é uma responsabilidade tremenda. Eu quero dizer para vocês o seguinte, amados. Nós estamos aqui abordando uma série de situações, mas eu quero dizer para vocês que há uma responsabilidade nossa como pai de instruir nossos filhos, de levá-los a entender que eles um dia vão precisar encarar ao Senhor e que eles vão precisar ser encontrados santos, corretos diante de Deus, e a responsabilidade de ensiná-los é nossa. Se eles vão aceitar ou não vão aceitar futuramente, aí a responsabilidade diante de Deus é individual. Vai chegar uma hora que eles vão ter que escolher, mas eles vão ter que ter subsídios que você vai poder dar. Então veja só, a questão do amar os filhos, tá? E a gente entender qual é a forma mais efetiva e prática para demonstrar esse amor pelos filhos, o amor verdadeiro, certo? Ele vai em cima de algumas premissas, tá? Então ele fala aqui que eu posso demonstrar amor sendo exemplo. Eu acho que a gente pode anotar aí. Eu posso demonstrar amor pelos meus filhos sendo exemplo, e aí 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. E você é um imitador de Cristo, para que seu filho te imite, e te imitando, ele imita Jesus? Porque ser exemplo envolve ser manso e humilde, envolve servir. Você é manso e humilde na tua casa? Como é que é o teu comportamento e o teu temperamento de tua casa? Você serve a sua família? Você serve a sua esposa? Você serve a seus filhos? Nesse período de quarentena, o que eu mais faço é ajudar aqui dentro de casa. Lavando um prato, passando um aspirador na casa, né? Deixando o máximo que eu posso ajudar minha esposa e desencarregar dela uma responsabilidade. Eu estou fazendo por amor a ela. Sirvo minha filha, eu estou com uma filha recém-parida aqui em casa, com meu netinho. Eu tenho podido servir a minha filha, ao meu netinho e ao meu genro esse tempo também, não é? Mas assim, eu demonstro amor também dando a minha amizade, né? Eu vou dar meu tempo, eu vou dar atenção, eu vou dar ouvidos a ele, eu vou dar carinho, afeto, afeição. Mas eu queria, sobretudo, parar com vocês agora nesse item aqui, que é dando instrução. E eu volto para o texto de Deuteronômio. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus amados, a instrução que eu vou dar a meus filhos, a instrução que você vai dar a teus filhos, tá? Envolvem alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu gostaria de citar aqui para vocês é a questão da comunhão com Deus. Como é que é você na tua comunhão com Deus? Você tem o teu tempo com Deus? Teus filhos te veem investindo tempo na comunhão com Deus? O teu modelo, o modelo que você dá de exemplo na tua casa, te leva a fazer com que teus filhos queiram te imitar nesse modelo? Não posso ensinar meus filhos, amados, sem ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, entre outras coisas fundamentais para o crescimento espiritual, não só meu, mas deles também. E se eles não veem a prática disso tudo na minha vida, eles não vão me imitar. Não é mágica, não é uma fórmula secreta, é prática. Eles vão me ver. Como é que o discípulo aprende? Vendo, ouvindo e perguntando. Como é que o discipulador ensina? Em todo tempo, em todo lugar, com exemplo e com a palavra. É assim que você vai ensinar a teu filho. É assim que você vai mostrar para ele como agradar a Deus, agradando a Deus. Mas uma outra coisa que a instrução envolve, amados, é o caráter, a verdade, a responsabilidade, a amabilidade deve ser uma marca que te faz ficar diferenciado nos lugares onde você vive, com as pessoas que te cercam, que te conhecem. As pessoas têm que olhar para você e ver essas características de caráter, de ser verdadeiro, de ser responsável, de ser amável. Eu não posso ensinar meus filhos a terem caráter lendo para eles. Caráter não é uma coisa que se ensina por teoria. Caráter se ensina na prática. Mesmo que seja a leitura da Bíblia, eu não posso transmitir caráter aos meus filhos se eu não for exemplo para eles. Veja aqui, mais uma vez a gente pega uma outra palavra-chave. A primeira foi prática, a segunda, exemplo. Eu ensino a verdade a meus filhos sendo verdadeiro. Eu ensino responsabilidade aos meus filhos sendo responsável. Eu ensino amabilidade a meus filhos sendo amável com as pessoas, sobretudo dentro da minha casa. Uma outra característica, amados, é o serviço em dois lugares. Primeiro em casa e depois na obra de Deus. Eu preciso demonstrar a meus filhos a graça e a beleza de servir. Como eu faço isso? Sendo servo. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, assim também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus, ele deu, e ele disse assim, porque eu vos dei o exemplo, para que da mesma forma vocês possam ir e fazer da mesma forma. Vamos pegar aqui um textinho lá de João 13, 14 e 15, ele diz, ora, se eu sendo Senhor e Mestre, foi esse texto que eu falei agora, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então isso é primordial. Jesus diz assim, assim como eu vos fiz, vocês possam fazer. Não entrem naquela história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A autoridade, ela não é imposta em lugar nenhum e em nível nenhum. Ela é reconhecida. Façam com que seus filhos reconheçam a tua autoridade, porque eles olham para você e veem o Senhor. Você pode até impor a sua autoridade a eles, mas vai ser um peso, vai ser um fardo para os teus filhos. E muitas vezes eles vão até te obedecer, por amor a Deus. Mas faça com que a obediência dos teus filhos a você seja
por graça, seja uma coisa graciosa, seja uma coisa leve para eles, porque eles olham para você e veem você um homem que ama a Deus, um homem que vive a vida do Senhor e que é exemplo e é modelo dentro de casa. Para finalizar, eu vou instruir meus filhos também com cuidados pessoais, higiene pessoal. Veja só, eles vão fazer exatamente tudo aquilo que nos vem fazer. Se você é uma pessoa que não tem higiene, você é uma pessoa que chega em casa, está pouco se lixando para tomar um banho, para poder ficar ajeitadinho, sobretudo nesse tempo de pandemia, que você precisa ter uma higiene extremamente, vamos dizer assim, redobrada, é importantíssimo você mostrar para teu filho esse zelo e esse cuidado de amor com a tua família, com eles também, sendo exemplo e modelo na higiene, na limpeza, no cuidado pessoal, a forma de vestir, o que vestir, se a roupa está limpa, se a roupa está suja. Não seja relaxado, não seja relapso. Teu filho precisa olhar para você e ver em você um modelo para quem imitar e seguir. Isso vale para os filhos e filhas. Porque, por exemplo, o Vanjo mesmo só teve menina. Depois é que veio o Mateus, depois de um bom tempo. Mas durante um bom tempo, Vanjo teve de ser modelo para meninas. Mário só tem filha mulher. E em todo o tempo, Mário buscou ser exemplo e modelo de cuidado pessoal, de se apresentar, de higiene, de tudo para as filhas dele. E não só disso, mas de caráter, de dignidade, de amar ao Senhor, de oração, de instrução, de tudo. Então não importa se é filho homem, se é filha mulher, importa que Deus quer que você seja para eles modelo. Eu vou encerrar aqui, amados, só fazendo uma observaçãozinha final, que é uma conclusãozinha rápida, dizendo para vocês que Deus está nos chamando a uma mudança de procedimento. Se você já não tem essas características bem definidas em tua vida, que nós trabalhamos aqui esse tempo, em sua mente, no seu coração, se você não tem, mude. Busque desenvolver essas características e siga praticando. Isso não é uma coisa que você pode fazer um dia e esquecer e não fazer mais. Isso tem que ser uma prática diária. E Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está te chamando agora a você parar e pensar naquilo que você precisa mudar na tua vida. O Senhor quer que nós sejamos uma igreja forte, uma igreja santa, uma igreja pura, para que com as armas espirituais que temos, nós possamos viver para Ele e viver para a sua glória. E eu vou terminar aqui com o texto de 2 Coríntios 10, 4 e 5, renovando e reforçando aquele texto que eu li lá na frente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa renovar essa verdade em nosso coração e que seu Espírito Santo nos leve a praticar essa vontade que é para nós boa, é agradável e é perfeita. Que o Senhor nos abençoe. Deus te abençoe, meu amado.